Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Iven. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea e temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia ri.iven.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer as perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios e projeções e metas operacionais e financeiras da Iven, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iven e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, Marcelo Dick, CFO, e Márcio Moraes, CEO. Passarei a palavra ao senhor Marcelo. Bom dia a todos. É com satisfação que apresentamos os resultados da Iven no segundo trimestre de 2025. Começamos pelos principais indicadores do semestre. Lançamos 1 bilhão, sendo 694 milhões na participação Iven, distribuídos entre os projetos Casa Madalena, empreendimento exclusivo localizado na Vila Madalena, e o Hotel Faena, última fase do Faena São Paulo. As vendas líquidas totalizaram 688 milhões na participação Iven, contribuindo para a receita líquida apropriada no semestre de 907 milhões. Reportamos no período lucro bruto de 189 milhões, sob uma margem bruta ajustada de 25,9%. A margem bruta foi impactada pela venda do Hotel Faena, cujo resultado, conforme previsto, apresenta margem operacional inferior às unidades residenciais do mesmo projeto. Considerando que se trata de um evento atípico, ao desconsiderar os efeitos da venda do hotel, a margem bruta ajustada é de 29,6%, nível consistente com os trimestres anteriores. As margens REF de estoque seguem em patamares superiores, reforçando a tendência de expansão da margem bruta para os próximos trimestres. Reportamos 49 milhões de lucro líquido no período, que, quando somados ao lucro líquido abrangente reportado no primeiro trimestre, totalizam 130 milhões, representando ROI anualizado de 13,7%. A geração de caixa operacional no trimestre foi de 67 milhões, acumulando 234 milhões no ano e 563 milhões nos últimos 12 meses. Nossa estrutura de capital permanece sólida, com 923 milhões em caixa e dívida líquida de 9% do patrimônio. No próximo slide, apresentamos o histórico do lucro líquido da operação em São Paulo nos últimos 10 trimestres. Observamos consistência na geração de lucro tri a tri e elevação do patamar de rentabilidade, impulsionado principalmente pela recuperação gradual das margens e pelos ganhos de eficiência operacional e de alocação de capital. Nos próximos slides, temos a abertura dos lançamentos do ano, começando pelo Casa Madalena, empreendimento de alto padrão,
com apartamentos de aproximadamente 350 metros quadrados, localizado na Vila Madalena, e com VGV de 515 milhões na participação IVE. Também lançamos e concluímos a venda integral do Hotel Faena São Paulo, hotel de luxo concebido para proporcionar serviços e conveniência ao complexo, agregando requinte e valor no residencial lançado no ano passado. O projeto tem VGV de 178 milhões na participação IVE. Estamos preparando lançamentos especiais para o próximo semestre, como São Paulo Bay, projeto ao lado do São Paulo Surf Club, e pela RFM, o Plenitude Melo Alves, localizado nos Jardins. Na participação da Iven, os projetos somam mais de 1,5 bilhão em VGV. Agora, apresentamos a performance de vendas. O volume de vendas líquidas no trimestre foi de 442 milhões, com VSO consolidada de 13%. Sobre os distratos, encerramos o trimestre com 52 milhões, mesmo o patamar dos trimestres anteriores, apesar do aumento significativo do volume de entregas. Importante salientar que continuamos com a carteira de recebíveis bastante saudável e cada vez mais concentrada em empreendimentos de alto padrão. Passando para o slide seguinte, entregamos os projetos Modo Butantã e Modo Pompeia, que representam 390 milhões em VGV e 870 unidades. Para os próximos 12 meses, estimamos volume de entregas de aproximadamente 1,5 bilhão. Aqui, algumas fotos que atestam a elevada qualidade de execução da companhia. Fechamos o ano com estoque de 2,9 bilhões, composto majoritariamente dos segmentos de alto padrão e luxo, produtos bem localizados e de alta liquidez. Nosso estoque é bastante jovem, com apenas 12% do volume total concluído, e do estoque em construção, 77% será entregue de 2027 em diante. Os empreendimentos a serem entregues neste ano encontravam-se 77% vendidos em 30 de junho, como podemos observar no gráfico no canto inferior direito do slide. Já aqueles que entregaremos no ano que vem estão 73% vendidos. Nosso banco de terrenos está composto por 19 terrenos ou fases, totalizando VGV de 3,2 bilhões, localizados majoritariamente em bairros nobres da Zona Sul e Oeste da cidade de São Paulo, concentrados nos segmentos do médio ao luxo. No próximo slide, como parte relevante da nossa estratégia, apresentamos nossa sólida estrutura de capital. Encerramos o trimestre com uma relevante posição de caixa de 923 milhões. A dívida líquida totalizou 202 milhões, que representa 9% do PL da companhia, redução de 2 pontos percentuais em relação ao último trimestre. Nesse trimestre, geramos 67 milhões de caixa operacional, totalizando 234 milhões no semestre e 563 milhões nos últimos 12 meses. Com isso, passo agora a palavra ao Márcio Moraes, CEO da Iven. Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo a presença de vocês, investidores, analistas e demais presentes do nosso call de resultados do segundo trimestre de 25. Lançamos 2 projetos nesse trimestre e estamos preparando lançamentos especiais para o segundo semestre, como o São Paulo Bay, que conta com a vista privilegiada e acesso ao São Paulo Surf Club, e o Plenitude Melo Alves, de 45 andares, através da RFM. Um projeto de luxo posicionado em uma das localizações mais desejadas de São Paulo. Tivemos um primeiro semestre de vendas consistentes, apesar de observarmos maior volatilidade entre os meses. Isto tudo em meio a um cenário econômico instável no âmbito global. Nosso estoque se encontra em um nível muito saudável, concentrado nos segmentos de alto e luxo, e com prazos alongados de entrega, nos permitindo trabalhar as estratégias de venda para capturar maior valor. Estamos atentos ao momento de crédito imobiliário e funding do setor, acompanhando com cautela as perspectivas macro de inflação e juros. Entretanto, acreditamos que o contexto de capital mais restrito pode gerar boas oportunidades para empresas bem estruturadas, principalmente na aquisição de terrenos e formação de novas parcerias de incorporação. A nossa companhia possui sólida estrutura financeira,
está líquida e com mais baixo nível de alavancagem. Nos últimos trimestres, reconhecemos a geração expressiva de caixa que nos permitirá olhar com calma a alocação e aproveitar os bons negócios gerados. Iniciamos 2025 com a empresa ajustada ao posicionamento estratégico em empreendimentos de alto padrão, apresentando resultados consistentes decorrentes dessa estratégia. As margens permanecem consolidadas em níveis elevados, com potencial para crescimento e aumento de rentabilidade nos próximos trimestres. Agradeço novamente a presença de todos e podemos seguir para as perguntas. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciada, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta, é da Juliana Veiga, do Itaú BBA. Juliana, enviamos uma solicitação para que você possa fazer a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo espaço para as perguntas. São duas aqui do meu lado. Em primeiro, eu queria que vocês comentassem um pouco mais sobre como está a dinâmica de demanda que vocês têm visto aí em 2025 e principalmente ressaltando aqui, principalmente no terceiro TRI, como tem sido demanda e vendas ali em julho e esse inicinho aqui de agosto. Se vocês puderem comentar um pouco mais sobre da performance. Em segundo, eu queria que vocês comentassem um pouco mais, se possível, sobre a causa do aumento de despesas de vendas e administrativas aqui no TRI. Muito obrigada. Juliana, bom dia. É Márcio falando. Sobre a demanda do terceiro TRI, a gente percebeu o terceiro TRI ainda resiliente, tá? Teve uma queda forte no mês de abril, por isso que a gente falou que entre os meses teve uma variação não normal, talvez aí pelos aspectos mundiais, das crises internacionais, de início daquela guerra, mas a gente ainda está vendo resiliente o mercado do alto padrão, onde a gente está trabalhando. As vendas estão consistentes ainda, com uma demanda que está suportando os nossos lançamentos. A gente vê no segundo semestre, nós estamos esperando, temos ainda 2 lançamentos a fazer, mas estamos esperando ver se a demanda vai ficar consistente agora no segundo semestre, tá? Mas ela ainda continua ativa. Sobre despesa de venda administrativa, eu vou deixar o Dzic falar um pouquinho aqui. Oi, Juliana, obrigado pela pergunta, né? Só complementando o Márcio, né? A gente olhou os números de mercado de primeiro semestre, então falando de São Paulo aqui, especificamente de lançamentos, o mercado continua com patamares relevantes, aí o volume de lançamento aí nos patamares recordes, muito em linha com os últimos 2, 3 anos, e também com uma boa absorção. Quando a gente fala aqui de despesas com vendas, né? O que a gente teve foi antecipação, né? A gente preparou um stand robusto, a gente está fazendo todo o trabalho de pré-vendas do BEI que aconteceu nesse trimestre, e é um empreendimento bastante grande, né? Ele tem mais ou menos 1,3 bi de VGV, então a gente fez uma série de ações, a gente tem uma expectativa muito boa para esse lançamento, mas a gente teve um descasamento efetivo aí da maior parte da despesa comercial e do resultado mesmo que a gente deve ver no próximo TRI. Quando a gente fala de despesa administrativa, a gente teve alguma oscilação nesse trimestre, normal na nossa dinâmica aqui de provisionamento, de remuneração, de bônus, mas para o ano, né, e aí a gente isola um pouco esses efeitos de TRI a TRI, o nosso planejamento aí está bem justo e a gente vai ter aí números na mesma base do ano passado. Então, na despesa comercial, antecipação do BEI, na administrativa, oscilação normal de TRI a TRI, mas sem nenhuma mudança de patamar aqui na empresa. Perfeito, muito obrigada, pessoal. A nossa próxima pergunta é do Herman Lee, do Bradesco BBI. Herman, te enviamos uma solicitação para que você possa falar. Bom dia, Márcio, Dzic, obrigado pelo espaço. Só uma pergunta aqui do nosso lado, tá? A empresa tem gerado caixa com consistência nos últimos tris, que levou o nível de alavancagem no patamar bem saudável aí de 9% sobre PL, né? Então, eu só queria entender um pouco mais como é que a empresa visa expandir esse nível de alavancagem, se é que visa expandir a alavancagem para sustentar os negócios da companhia, se isso deve acontecer via aumento de lançamentos, compra de terreno ou até pagamento de dividendos, por exemplo. Só que entender um pouco da cabeça da companhia. Obrigado.
Oi, Herman, obrigado pela pergunta, do Zic aqui, tá? Um pouquinho dos três, a gente já falou esse número, né? A gente, obviamente, tem oscilações de tri a tri, mas a gente enxerga a empresa rodando num patamar aproximado aí de 30%, respeitando aí algumas variações. O que a gente enxerga no curto prazo aqui são oportunidades de negócio relevantes, tá? Então, a gente tem essa cabeça anticíclica, a gente está vendo uma escassez de crédito, a gente vê o mercado aí um pouco menos competitivo no processo de aquisição. Essa é uma área aí que o Márcio toca muito de perto, então a gente está vendo boas oportunidades de aquisição. A gente tem planejado para o próximo trimestre algo como 1,5 bi de lançamento na nossa participação, são os dois lançamentos que a gente destacou. Eu falei um pouco do BEI, a gente tem um grande projeto também com a RFM, e o pagamento de dividendos está no nosso planejamento. A gente quer manter uma empresa leve, focada no ROI. Obviamente, no curto prazo, com o patamar de juros que a gente está vivendo, a gente está sendo muito cauteloso aqui no nosso planejamento, mas no final das contas, vão ser uma combinação desses três pontos que você destacou, e a gente enxerga aí o nosso endividamento oscilando em torno de mais ou menos 30%. Bastante claro. Obrigado e bom dia. A nossa próxima pergunta é do Matheus Meloni, do Santander. Opa, oi pessoal, tudo bom? Obrigado aqui pelo espaço para fazer pergunta. Acho que do nosso lado aqui duas. A primeira é em relação a entregas, né? Acho que, se não me engano, tiveram já 3 projetos entregues esse ano. E aí eu queria entender um pouco o que que a gente pode esperar das entregas aí para o segundo semestre e, consequentemente, geração de caixa, né? E aí a segunda pergunta, também um pouco ligada na primeira, eu queria entender como é que vocês estão enxergando, como é que vocês estão vendo, né, os repasses desses projetos que estão sendo entregues, né? Vocês estão tendo alguma dificuldade, algum engasgo, né? E também, qual que é o LTV médio dessas unidades que têm sido repassadas, tá? Acho que do meu lado é isso. Obrigado. Oi, Matheus, o Zic aqui, né? Então, complementando, responder aqui no macro primeiro, depois a gente entra nos projetos aqui mais específicos. Então, a gente tem um volume bom, a gente está no ciclo de entregas aí já há mais ou menos um ano e pouco. Então, a gente tem, colocamos na apresentação aqui, mais ou menos 1,5 bi de entregas aí nos próximos 12 meses, de projetos bem vendidos. Então, a gente continua com esse recebimento de caixa relevante. Aí a questão da geração de caixa mais para frente tem muito a ver com o que eu respondi aí na última pergunta, das oportunidades de negócio que a gente está vendo e dos próximos lançamentos. Então, a gente tem bastante dinheiro, bastante receita por vir nessas entregas, vai depender um pouquinho da nossa estratégia de alocação, e a gente está vendo boas oportunidades de negócio pela frente. Falando especificamente do processo de repasse, né, a gente está num ambiente mais restritivo de crédito, então é um ponto de atenção. Eu estou razoavelmente blindado disso, porque no altíssimo padrão a dinâmica aí da necessidade de crédito e financiamento com o banco é um pouquinho diferente, mas eu tenho entregas também do cliente que tradicionalmente faz o financiamento, tá? O LTV médio da nossa carteira, ele está em torno de 50%, tá? Então é um recebimento de poupança aí durante a construção aí acima, razoavelmente acima da média de mercado, e aí eu tenho oscilações conforme o padrão do projeto, né? Grosso modo, quanto mais alto o padrão, mais eu recebo. A gente tem algumas entregas que devem ter clientes aí no formato mais tradicional do médio padrão, 20, 30% pagos durante a obra e 70, 80% para financiar. E sim, está num ambiente um pouco mais difícil. A gente está estudando aí tanto alternativas de financiamento como a melhor maneira de alocar esses clientes. É um ponto de atenção, mas como a nossa carteira está muito concentrada no altíssimo padrão, apesar desse ambiente mais restritivo, a gente é um pouquinho menos impactado do que o restante do mercado. Tá, obrigado, Dizic. Super claro. Bom dia, pessoal. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada.
E agora, gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Em nome da Iven, agradeço a presença de todos, analistas, investidores e colaboradores, e nos vemos no resultado do terceiro trimestre. Obrigado. A videoconferência de resultados referente ao segundo trimestre da Iven está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.